Olá, irmãs, a paz do Senhor. Para dar continuidade aqui, para finalizar o tabernáculo de Moisés, a gente vai ver aqui sobre o altar do incenso bem rapidamente. Aqui, ó, o altar do incenso, ele ficava aqui quase, é o item mais próximo da Arca da Aliança, que ficava no lugar santíssimo. E Arão, ele ministrava bem aqui, nesse lugar, ou seja, o sumo sacerdote. Então, nós podemos compreender esse altar do incenso como um local de oração, porque a palavra vai dizer que havia um altar do incenso diante do Senhor em Apocalipse, e a fumaça que subia desse incenso era a oração dos santos. Então, aqui significa uma oração. Porém, quem intercedia nesse altar era Arão, o sumo sacerdote. E como nós vimos anteriormente, o sumo sacerdote ele é representado por Cristo. Então, aqui, ó, ele pega as brasas do altar do sacrifício, né, que as pessoas vinham e ofertavam. Então, o sumo sacerdote, né, Arão vinha aqui, pegava a brasa e levava até o altar do incenso e queimava aqui no altar do incenso. O fogo que era aceso aqui era desse fogo que estava aqui queimando no altar do lado de fora, porque como foi falado antes, esse altar aqui do sacrifício, o fogo foi acendido pelo próprio Deus. Então, Arão pegava justamente desse lugar. Eita, saiu aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu ver se eu acho. Ixi, sumiu. Aqui. Então, enquanto ele queimava o incenso, ele tinha que também estar atento, fazer a manutenção das lâmpadas. Vai dizer na palavra do Senhor. Era feito de madeira, igualmente a Arca da Aliança. Era coberta com ouro, tinha chifres, olha só. Haviam pontas, né, de chifres. Tinha os varões também que os levitas carregavam. Aqui aparece a imagem do sumo sacerdote. Perceba que é o sumo sacerdote que está aí na imagem. Ele oferecendo incenso, né, as brasas, colocando a brasa nesse altar do incenso. E o que nós podemos entender no contexto de hoje? O que simboliza o altar do incenso? O altar do incenso é basicamente a intercessão de Cristo por nós diante de Deus. Então, nesse altar, nós não temos nós temos o acesso de estar dentro desse tabernáculo. Nós somos o templo, né, desse tabernáculo no dia de hoje. O sumo sacerdote que oferece esse incenso, que apresenta a nossa oração diante de Deus é Cristo, porque Cristo morreu por nós e ele cobriu com o seu sangue sobre nós. E pelo fato de ele ter morrido por nós, ele colocou a justiça que ele cumpriu pela lei aqui na terra, a lei que ele cumpriu na terra, ele transferiu sobre nós. Então, nós andamos como se nós tivéssemos já cumprido a lei. Então, nós temos o direito de ser salvos por causa de Cristo, né? Nos foi imputado como justiça. Então, Cristo intercede por nós. Ele é quem intercede por nós quando nós nos arrependemos aqui nesse altar. Cristo, ele pega a brasa desse altar, das nossas orações, da nossa súplica, da nossa petição diante do Senhor, e ele leva até o altar do incenso. Então, ele é o nosso intermediário. Por isso que ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Cristo vai dizer inúmeras vezes que ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, ele é quem nos dá esse acesso ao Pai. É ele que está mais próximo ao Pai, né? Tanto que o altar do incenso é o que fica mais próximo à glória do Senhor. Então, basicamente, representa isso. Num contexto, assim, pessoal, é como se fosse a intercessão. Quando nós oramos em línguas, né, estranhas, eu não falo de profecia, eu falo orar em línguas. E a oração em línguas, ela é basicamente uma intercessão do Espírito, né, do Pai. É uma intercessão pela nossa vida, edifica a nossa vida, né? Ele não edifica o próximo, edifica a nós mesmos. Então, a gente pode também, como um perfeito equilíbrio, nós podemos colocar dessa forma. O pão aqui é a comunhão, né, a oração com o Pai. O candelabro é a palavra e o altar do incenso como oração em línguas, ou seja, quando nós colocamos também, nós nos entregamos ao Senhor para o Senhor fazer aquilo que lhe apraz, né, em nossa vida, aquilo que nós precisamos. Então, nós também podemos olhar dessa forma. Mas o altar do incenso, profeticamente falando, hoje representa o local onde nossas orações elas sobem ao céu por intermédio de Cristo, basicamente falando, tá, irmãs? Então é isso.